Olá, eu sou André Martins, analista de ações da XP Investimentos e hoje eu vou te dar algumas dicas de como montar a sua primeira carteira de ações. Em primeiro lugar, é importante dizer que existem duas formas de investir em ação aqui no Brasil. A primeira delas é diretamente, no caso, o próprio investidor compra e vende as ações na bolsa e é o responsável por monitorar a sua própria carteira. A segunda opção é via fundos de ações, no qual você investe numa gestora especializada e, nesse caso, a própria equipe é responsável por comprar os papéis e também monitorar o portfólio. Aqui na XP Investimento você tem acesso a essas duas opções de investimento e você pode escolher de acordo com o seu conhecimento sobre ações, com a sua disponibilidade de tempo. É importante dizer que a gente está falando aqui sobre a porção da sua carteira de renda variável que o nosso time de alocação sugere que seja máximo de 20% para o investidor agressivo. Caso você opte por investir diretamente em ações, como os brasileiros têm feito cada vez mais, seguem algumas dicas para você montar sua carteira. O primeiro passo é definir a sua tolerância a risco. Mesmo falando do universo de renda variável, existem várias opções com riscos diferentes. Por exemplo, portfólios mais concentrados e ações mais voláteis oferecem mais riscos do que portfólios diversificados e ações menos voláteis. Nesse passo, você, por exemplo, poderia excluir da sua política de investimento ou da sua política de risco ações estatais ou ação small caps, por exemplo, que oferecem menor liquidez. O segundo passo é a definição do valor a ser investido. Esse passo é muito importante porque ele define a porcentagem do seu portfólio total que vai estar em ações e também o número de papéis ou de ações que você vai conseguir comprar. Lembrando que o lote padrão da B3 é composto de 100 ações e ele evita que você acesse o mercado fracionário no qual a liquidez é menor. Então, por exemplo, se o papel ou a ação custa R$30, você terá que investir no mínimo R$3.000 para acessar aquela ação. As ações são um investimento ideal para o longo prazo. A gente está falando de 5 a 10 anos. Ou seja, esse dinheiro reservado para esse investimento não pode ser algo que você vai necessitar nos próximos meses ou até nos próximos anos. Claro que existem investidores que procuram aferir ganhos em ações no curto prazo, mas essa abordagem demanda maior tempo investido, maior acompanhamento do mercado e também uma maior tolerância a risco. Nós, da análise fundamentalista, acreditamos que o valor das ações no médio e longo prazo reflete os resultados das empresas e também os retornos para os acionistas. Na nossa visão, essa abordagem mitiga os riscos relacionados a notícias e também o efeito manada que essas produzem no mercado. Nosso quarto item a ser discutido é a diversificação, uma das palavras mais usadas no universo de investimentos e para ações não é diferente, também é muito importante. Na nossa visão, com 10 ou mais papéis ou ações, você consegue mitigar os principais riscos específicos de uma empresa ou de um setor. Então é importante você ter na sua carteira papéis que são descorrelacionados e evitar, por exemplo, ter duas ações do mesmo setor, como bancos ou, por exemplo, duas empresas de shopping. Outra recomendação que a gente usa muito até montando a nossa carteira recomendada aqui na XP Investimentos é colocar um componente global nessa carteira, ou seja, mitigar os riscos que são relacionados especificamente ao Brasil e ao nosso risco doméstico. Duas ações muito usadas para causar esse efeito na carteira são, por exemplo, a Vale e a Suzano, que são exportadoras e têm grande parte de suas receitas fora do Brasil. Bom, chegou a hora de escolher as ações da carteira. É importante levar em consideração nesse momento o risco de cada ação e também a sua liquidez. Lembrando que as ações mais negociadas fazem parte do índice Bovespa, então vale a pena checar as empresas que estão nesse momento no índice Bovespa. Muitos clientes, muitos investidores gostam de usar casas de análise como a própria XP Investimentos para auxiliar na sua tomada de decisão e investimento em ações. O interessante dessas casas é que elas possuem analistas especializados em cada setor, como eu, que produzem relatórios com os principais pontos positivos, negativos e riscos relacionados com aquela empresa. Uma outra abordagem do investidor, que pode levar mais tempo, é ele mesmo estudar aquelas empresas e tomar suas decisões de investimento. Por fim, é importante dizer que essas casas de análise produzem carteiras já prontas de acordo com estratégias de investimento. Depois de montar sua carteira, o próximo e último passo é monitorar ela. E nesse passo aqui não existem regras pré-definidas, é um processo bastante pessoal. Para nós da análise fundamentalista, olhar o preço de uma ação diariamente pode gerar ansiedade para o investidor e reações impulsivas por parte dele. A ideia é você estar confortável
em segurar por anos empresas que você confie e que veja um futuro bom nos negócios. A periodicidade trimestral pode ser uma boa para você conferir o preço das ações e o resultado das empresas, pois é justamente trimestralmente que elas reportam os seus resultados. Com isso, chegamos ao fim dessa breve explicação de como montar a sua primeira carteira de ações. Não deixe de acessar a nossa página de análise ou consultar o seu assessor caso surjam dúvidas nesse processo. Bons negócios para todos!